capítulo de número 25, verso 14. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos. Pegue sua caneta. Você trouxe caneta, não? Vamos lá, pega o bloco de nota, caneta. Poxa, foi investido esse negócio aí, cara. Vamos gastar esse negócio aí. Já que foi investido, vamos gastar esse negócio. Você sabe que minha formação teológica é tradicional, por ser pentecostal raiz, mas a minha linha é tradicional de formação teológica, né? E você sabe que nas academias teológicas, sabe o que eles dizem sobre nós, o nosso movimento pentecostal? A gente não gosta de estudar e não gosta de escrever. A gente é motivo de chacota, porque parece que alguns pentecostais acham que o avivamento está no barulho. Tudo bem que a gente gosta de barulho, né? Glória a Deus ali. Só que assim, a palavra avivamento é uma palavra etimológica do hebraico, vem da mesma expressão amor, que a vocalização é ahavar, significa amor. Então você nunca vai viver avivamento se não for pelo amor, e avivamento não é barulho, avivamento é amor. Então tem muita gente fazendo barulho, mas não vive avivamento. E todos os grandes avivamentos não começaram com as pessoas gritando e pulando. Todos os grandes avivamentos começaram com pessoas sentadas, anotando. Que raiva que me dá. Quando é que você entende que o avivamento está começando? Numa igreja, numa casa, numa rua, numa cidade. Quando todos decidem sentar. Avivamento é um encontro com aquele que tem sede, com a fonte inesgotável que é Jesus. Você quer ver uma coisa? Nós somos assembleanos, porque não tem jeito, eu sou a terceira geração de pastor assembleano. Então por mais que eu pastorei uma igreja que não tenha a denominação assembleia, eu tenho assembleia na veia, minhas raízes. Então por ser um bom assembleano, todo esse movimento de mais de 100 anos que a gente tem no Brasil, não começou com ninguém em pé, começou com todo mundo sentado. A Bíblia diz que um professor chamado Charles Parham estava dando aula de teologia, todo mundo sentado, só que tinha um aluno dele que era negro e ele não poderia acessar a sala, William Seymour. William Seymour ficava no corredor, enquanto a aula acontecia ele estava no corredor. Quando você vê aquele movimento da Rua Azusa, aquilo é um movimento, mas o avivamento começou na sala. Que raiva. A maior de todos os milagres de Cristo foi a multiplicação dos pães. Como é que aconteceu a multiplicação dos pães? O povo tinha que fazer o quê? Sentar. Sentar. O maior sermão de Cristo, depois da multiplicação dos pães do sinal, Mahatma Gandhi, o grande estadista indiano, disse que ainda que todos os textos sacros de qualquer religião fosse perdida, se tivesse só o texto do Sermão da Montanha, já seria o resumo ou a síntese de tudo. O Sermão da Montanha, todo mundo estava como? Sentado. Significa que nós estamos prestes a viver um maior avivamento, porque nós decidimos nos assentar, abrir a Bíblia e anotar o que Deus tem para nós, e Deus tem grandes coisas. Grite bem alto: eu sou participante da geração do avivamento. Então anota, a gente vai anotar. Então pega aí o bloquinho e escreva aí: o reino de Deus só se revela para quem é servo. Escreve. Eu tenho quantas horas para falar? Isso é 1 hora, né? Você viu? Eu pedi várias horas, ela me deu 1 hora só. Brincadeira, tá ótima hora. Eu que cheguei atrasado, né? Capítulo 25, verso 14, olha lá a continuação do texto. Deixa o bloco, deixa a caneta e a Bíblia junto. Pastor, eu tenho só a Bíblia no meu smartphone. É pecado? Pecado é não ler a Bíblia. Então não importa se é impressa no smartphone. Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou o que para eles? Entregou o que, pessoal? Bens. Porque muitas das vezes não recebemos de Deus coisas importantes? Porque a nossa mentalidade é de senhor, e na verdade deveria ser uma mentalidade de servo. Olha o verso de número 15.
E a um deu. Circula a expressão na sua Bíblia aí, na sua Bíblia, deu, circulei, deu. A palavra deu aí é uma expressão do grego koiné, significa investir. Grite bem alto, investir. Mais alto, investir. Só para você entender os textos do Novo Testamento, o grego koiné foi 300 anos antes de Cristo, maximizado por Alexandre o grande conquistador. A expressão aqui que está escrita é a mesma expressão que está no texto célebre dominical, né? Que a gente aprendeu em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu. A palavra dar aqui, junto com esse contexto, traz a ideia de alguém que investe. Então Deus não deu, não é jogar, Deus investiu Jesus da humanidade. Só que se você pegar esse contexto do capítulo 25, verso de número 15, o dono dos talentos decidiu investir em servos. Se você puder, escreva a palavra servos assim no seu bloco de notas. Eu vou ditar para você. Doulos, do grego, D-O-U-L-L-O-S. Vou repetir. Doulos, D-O-U-L-L-O-S. Doulos. Dá para gritar alto? A palavra doulos aí é homem sem vontade própria. Eu vi um aleluia porque alguém deve ter entendido já, né? Passou onde o senhor quer chegar? É que eu, quando servíamos o diabo, ou alguém que veio do mundo do pecado, e hoje se tornou cristão, uma nova criatura em Cristo, ele não mudou o status, ele mudou o senhorio. Vou repetir. Alguém que vivia num mundo pecaminoso, ou até mesmo nasceu na igreja como eu, mas vivia debaixo de um jugo religioso, achando que a salvação vinha pela meritocracia, ou até mesmo pelo seu tempo de carreira na igreja. Quando ele encontra Jesus, a graça manifesta. O que mudou na sua vida não é o status, é o senhorio, porque antes o seu senhor era o diabo, agora o seu senhor é Jesus. Só que o status continua o mesmo, você continua sendo servo. Doulos, homem sem vontade própria, mas você decidiu fazer a vontade do seu Senhor. Uau. Só que a diferença do status antigo é que antes você era obrigado a ser escravo. No novo status você é escravo porque você decidiu servir esse Senhor, e Ele tirou de você o brinco da servidão e olhou para você e disse assim: me sirva porque você quer, não por obrigação. Então grite bem alto: eu sou escravo. Olha lá o verso de número 15. E a um deu 5 talentos, outro 2 talentos, outro 1 talento, segundo a sua. Vamos lá, segundo a sua. Pega a caneta, circula aí na Bíblia. Se você quiser escrever no bloco de notas também pode, mas escreva aí: capacidade. Quantas vezes você usou essa expressão, ouviu essa expressão assim, né? Deus capacita os seus escolhidos. É bonito, não é? Vou perguntar de novo. Quantas vezes, né, dentro do ministério, ou nas coisas da igreja, até mesmo na vida cotidiana geral, não, mas Deus capacita seus escolhidos. Certamente você já falou, eu já falei milhões de vezes. Só que essa expressão não é bíblica. Porque Deus está olhando para nós e está dizendo: eu só te entrego quando você se capacitar. Olha o versículo. Ele deu cada um segundo a sua. Ele não disse: eu vou te dar e vou te capacitando. Ele disse: eu só te dou se você se capacitar. Então, se você ficar com esse adágio popular, sem embasamento bíblico e teológico, a vida toda na igreja dizendo: Deus me capacita, Deus nunca vai te entregar nada. Mas se você entender e amadurecer e dizer: eu faço parte de uma geração inabalável, eu vou me capacitar e Deus vai me entregar. Eu estou lendo
fazendo uma pequena aplicação, depois a gente volta pensando neles. Verso de número 16. E tendo partido o que recebera 5 talentos, negociou. Circule aí, negociou. Isso, circule aí na sua Bíblia, negociou. Com eles e granjeou outros 5 talentos. Verso 17. Da mesma sorte o que recebera, granjeou também outros 2 talentos. 18. E o que recebera foi e cavou. Circula, cavou. Um dos animais que tem a habilidade de cavar é o tatu, né? Porque tem gente que às vezes foge da responsabilidade que Deus dá, e é muito mais fácil cavar um buraco do que assumir o que Deus colocou na sua mão. Vamos ver se está inabalável mesmo. E escondeu o dinheiro. Circule, dinheiro. Aqui é dinheiro. Grite bem alto, dinheiro. Verso 20. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos e disse: Senhor, me entregasse 5 talentos, aqui está os 5 e aqui está mais 5 que granjeei. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Verso 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, conheço-te. És um homem duro que ceifa onde não se semeia, ajunta onde não se espalha. E atemorizado escondi. Olhe para cá. Qual é a desculpa que ele dá para não multiplicar? Número 1, se vitimizar. Número 2, olhar aquele quem deu alguma coisa como carrasco, dizendo: eu sei que o Senhor é um homem duro. Não é o Senhor que é duro, é você que é mole. Vixe, deu problema. Olha para cá. Jesus, no seu ministério de 3 anos e 6 meses, ele passou dentro da Galileia, aplicando e estabelecendo uma comunicação que nós chamamos dentro da área educacional de conexão pedagógica e andragógica, que é chamado de parábola. Dr. Augusto Cury disse que quando você tem dificuldade de se comunicar com alguém, conte uma história, que isso faz esse alguém se conectar a você. O ministério de Jesus não foi revelado, ou a ideia de Cristo não foi só informar, foi conectar-se. Por isso que quando a gente vai olhar alguns homens ao longo da história do século XIX, um dos mais brilhantes pregadores, chamado Charles Handel Spurgeon, ele pregava no centro do templo Metrópole, e quase 12 mil pessoas se conectavam à sua mensagem. Ele não estava ali para informar, ele estava para conectar. Certamente você já deve ter ouvido um palestrante, um pregador, alguém ensinando, e quando acaba você diz: cara, eu nunca vi tanto conhecimento, tanta coisa, mas e aí, serve para quê? Sei lá, cara. Porque esse é o grande problema. Eu posso despejar um balde de informações, mas não conectar você aonde deve ser conectado. Jesus não está preocupado em impressionar, Jesus está preocupado em conectar. Vou falar de novo. O Evangelho não está preocupado em impressionar. O Evangelho tem a preocupação de mudar e transformar. Vou falar de novo para ver se você pega isso aqui. Quando Paulo chega na cidade grega, que ficava a 80 quilômetros de Atenas, cidade de Corintos, ele olha aquele berço da filosofia, porque Atenas é o berço e Corintos é o segundo. Ele olha a filosofia na praça pública e diz assim: o Evangelho que eu prego não é filosofia, não é pensamento. Ele está dizendo: o Evangelho que eu prego é o poder de Deus para transformar as pessoas. Quando você vem para a igreja, você ainda respeitando todos esses intelectuais que nós temos, graças a Deus por isso, por Pondé, Cortella, de não serem cristãos, mas ter uma intelectualidade absurda e admirável. Mas quando você vem para a igreja, você não vem para ouvir um filósofo, você não vem para ouvir uma informação, você vem ser conectado ao reino da graça de Deus. É isso que Jesus está fazendo. Durante 3 anos ele está contando parábolas, está dizendo: vou conectá-los ao reino, vou conectá-los à graça, vou conectá-los à misericórdia. E essa é a ideia. E qual é a maneira que Jesus faz? Contando história. Quantas vezes você já viu o pastor presidente da igreja aqui pregar sobre Davi?
Quantas vezes você já viu pregadores pregar sobre Davi? Você não se cansa, cara. Não se cansa. Quantas vezes você já viu alguém pregar ou citar o fluxo de sangue, a mulher, o cego de Jericó, sangue de Jesus? Não cansa. Por que não cansa? Porque parte do nosso cérebro, existe uma parte chamada de córtex cerebral, que toda vez que você conta uma história, isso é acessado, porque você já ouviu sobre isso. Isso faz você rever conceitos, é pegar algo que está do lado do cotidiano e dizer bem assim: olha, o reino de Deus não está distante, está perto de você. Oh meu Deus do céu. Quando Jesus está contando parábolas, ele está dizendo: eu estou falando de coisas carnais com princípios espirituais. Essa é a diferença. O que ele decide? Propor o capítulo 25, verso 14. Na minha opinião, eu penso que é a parábola mais atualista de todos os tempos. Um dos mais brilhantes evangelistas, que morreu ano retrasado, ganhou mais de 3 milhões de almas no mundo todo, chamado Dr. Billy Graham. Ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. É verdade. Quando você lê o capítulo 25, verso 14, a gente vai descobrir sobre smart work, hard work, network. Tudo está aqui. Nós vamos descobrir sobre talento, sobre investimento, sobre prestação de contas, sobre DRE, demonstrativo de rendimento. Tudo que é curso que você está cursando ou finalizou, o que você acha que é uma descoberta nesse século, Jesus já está falando aqui. Em 25:14 ele começa propondo assim: um homem partindo para fora da terra chamou os seus servos. Nós precisamos urgentemente amadurecer a ideia que somos servos. Leonardo Boff, teólogo católico, ele disse: toda criança quer ser um homem, todo homem quer ser um rei, e todo rei quer ser um Deus, mas só Deus quis ser um homem e quis ser uma criança. Deus faz o modo inverso dos valores que acreditamos, porque todos nós acreditamos uma ideia: eu vou fazer para que eu possa galgar algum cargo, alguma nomenclatura. O evangelho é o contrário do que você imagina. Não importa o que você faça, isso só vai revelar quem você é: servo do reino de Deus. Meu irmão, sabe qual é o choque de algumas pessoas com a mente cauterizada religiosamente? É que quando você se posiciona como servo, logo você choca um Pedro religioso. Vou falar de novo. Toda vez que você se posicionar como servo, um Pedro religioso vai te proibir, te imprimir. A Bíblia diz que Jesus está dentro de um cenáculo. Se não der glória agora eu te pego. Jesus está dentro de um cenáculo, tem 12, e Jesus pega uma bacia cheia de água, pega uma toalha, e o status dele começa a se revelar. Ele vai descendo, e quando ele começa a lavar os pés, o Pedro diz: não precisa, porque o Senhor é homem elevado. Jesus olhou para ele e disse: não, eu sou servo, e como servo preciso lavar os pés. Eu gosto da expressão do apóstolo Paulo, a teologia paulina de Filipenses, né? Quando ele disse: ele se esvaziou e tomou forma de homem, servo doulos. Temos dificuldade de servir. Por que o setor emocional da nossa vida, principalmente no que tange a idade de vocês, entre os 15 a 23 anos, pesquisa da Universidade Mackenzie Presbiteriana na Consolação, tem sido tanta abalada? Porque muitas das vezes nós queremos ser servido quando o tempo é para servir. Como assim? Foi inculcado na nossa cabeça que nós nascemos para vencer.
Nascemos para romper, mas só há ideia de romper quando eu entendo o que é servir. Por que que existem tantos jovens que não param o emprego? Uma pergunta, eu já vou terminar. Por que que tem jovens que não param o emprego? Eu estou perguntando, queria tanto que alguém me respondesse. Vamos, irmão, fala alguma coisa comigo. Por que que tem tantos jovens que não param o emprego? Falta de quê? Foco. Submissão, compromisso, preparo, responsabilidade. Galeria, ninguém fala comigo aí não? Se ajuntarmos tudo o que foi dito aqui, não dá um servo? Se ajuntarmos tudo isso aqui, não dá um servo? Existem dois tipos de pessoa: aqueles que você passa a vida toda colocando as mãos nas costas, empurrando ele para fazer alguma coisa, e aqueles que você passa a vida toda colocando a mão no peito dele, dizendo: espera um pouco, calma, calma. É preferível tratar com gente que coloque a mão no peito do que com gente que você passa a vida toda colocando a mão nas costas. Ninguém fala nada. Grite bem alto: servir. Mais alto: servir. Na minha idade, eu tenho 22 anos de idade. Na minha idade a gente não tinha esse negócio assim não. O pai dizia assim: faz tal coisa, ajuda nos deveres de casa. A gente não tinha mesada. Mesada? Que mesada? Alguns pais, e eu não tenho nada contra mesada, porque eu dou mesada para meus filhos, né? Hoje é diferente, mas na minha época não tinha mesada, hoje tem que dar mesada para eles. Só que alguns pais saem da mesada e entram no campo da chantagem, a deformação educacional. O que é deformação educacional? Passa de ano que eu te dou tal coisa. Não, é sua obrigação passar de ano, eu não tenho que te dar nada. E todo servo que não entende o que é obrigatoriedade não entendeu a excelência de servir. Existem coisas na vida que você não vai receber nada, mas você precisa fazer. Dentro da filosofia existe um nicho que nós chamamos de deontologia. Escreve, vai. Deontologia, escreve. Deontologia. Tem nada a ver com dentista. Deontologia é ética do dever. Eu devo fazer. Exemplo, o que é deontologia? Vou dar alguns exemplos sociais, psicossociais. Deontologia, ética do dever. Quando você não namora, está solteirão, está na pista, você precisa dar satisfação para alguém, para onde você está indo? Sim ou não? Não. Precisa dar satisfação a hora que você vai chegar? Não. Depende, se pai, mãe, aí. Mas eu estou fazendo um comparativo de namorado, assim, casado, né? Não. Se acabar o culto aqui, lá para as 10 da noite, você, com a galera dos jovens, vamos lá para casa lá jogar, passar a noite toda jogando videogame, comendo pipoca. De boa. Se você começar a namorar, ninguém fala nada comigo, cara. Se você começar a namorar, você tem que dar a satisfação ou não? Por quê? Deontologia, a ética do... Então você nunca vai assumir nada se você não tiver deveres para cumprir. Porque a vida não é feita só de bônus, tem os seus ônus. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem só para viver deitado na rede cantando o hino da harpa: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Não. A Bíblia diz que Deus criou o homem, e antes do homem pecar, Deus já havia dado a deontologia para o homem. Qual foi? Lavra, planta. Desde o dia que você nasceu, você foi criado.
Não só com coisas que, eu tenho vontade, eu faço se eu quiser. Ok, existem outras, sem vontade você tem que fazer. Qual é o grande problema de ser servo? É que eu só faço aquilo que gosto. E quem faz o que gosta não entendeu a excelência de servir. Ninguém fala nada, velho. Por isso que jovem que casa por sexo, seu casamento dura no máximo 1 ano. Porque a ideia do casamento é entender: eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer o outro feliz. Servo. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7, o homem não tem poder sobre o seu corpo, nem a mulher sobre o seu próprio corpo. Qual é a ideia do conceito do casamento? Servir uns aos outros. Se eu entender que o reino de Deus é feito de pessoas que se tornaram servos, pastor, mas a Bíblia diz que eu sou rei e sacerdote, mas nunca vai mudar de ser servo. É um rei e sacerdote que tem um coração de servo. Vou falar de novo, é um rei e um sacerdote que tem coração de servo. Vou explicar para ver se dá um glória melhor. Eu posso ter mitra sacerdotal, posso ter coroa de rei, mas o meu coração continua sendo de servo. Grite bem alto: Espírito Santo, me ensina a servir. O salmista diz: servir ao Senhor com o quê? Quer dizer que para ser servo, para servir tem critérios? Porque se fosse só para servir, estaria escrito assim: sirva ao Senhor, mas está dizendo, sirva com alegria. A ideia da palavra alegria ali no hebraico é: faça com prazer, faça disposto, faça de forma intensa. Significa que servir ao reino de Deus não é fazer as coisas nem para Deus, nem para o próximo, com um bico chateado, ou só no campo de obrigatoriedade. É entender, deontologia, é meu dever, mas eu faço com alegria, porque eu entendi a minha missão. Pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram, o senhor não sabe o que me machucaram, por isso que eu deixei de servir. Os traidores nunca vão mudar minha missão, que é servir. Mesmo Judas traindo Jesus, Jesus continuou lavando os pés dele. Quando o servir está associado com o seu desejo ou o seu privilégio, não é serviço. Sabe que uma das palavras para culto é serviço, né? Latreia. Grite bem alto: latreia. Escreve aí: latreia. Latreia é uma palavra que vem do latim, latreia. Da forma que a vocalização é a escrita, latreia. Latreia. Palavra que vem do latim. Sabe que do latim vem o português, o espanhol e o italiano. Latreia significa serviço. É a mesma palavra para culto. Então quando você pega os textos da Vulgata Latina antiga, quando na homilia se dizia: estamos aqui nessa latreia, estamos aqui nesse culto, nesse serviço. Porque você não vem para a igreja para assistir culto, você vem para a igreja para servir no culto, para trabalhar no culto. Ninguém fala nada comigo mesmo. Nós temos dificuldade de ser servo. Nós só queremos servir quem a gente gosta. Grite bem alto: Senhor, eu quero servir com excelência. Você vê, eu vou pegar um exemplo dessa moça que está tocando teclado belamente. E o conceito que ela tem é o conceito que eu tinha, é o conceito que nós temos. Isso é normal. O que eu vou te perguntar, você vai errar. Que pressão, né? Mas eu precisava escolher alguém. E você está tão perto de mim pregando comigo, vai você mesmo. Você está tocando para quem? Para quem você está tocando? Para Deus? Mas quem pediu você para tocar? Eu? Eu pedi você para tocar e você está tocando para Deus. Não. Você está tocando para mim. Foi eu que pedi. Mas quando você faz o que eu peço, você glorifica não eu.
Porque Deus é glorificado no meu serviço excelente para com o próximo. Se eu não consigo servir ela que a vejo, como é que eu vou servir Deus que eu não vejo? Exemplo, eu estou aqui hoje para quê? Para servir quem? Eu estou aqui para pregar para Deus? Não dá para pregar para Deus, Ele é o próprio verbo encarnado, cara. Então se eu estou aqui ensinando e pregando, eu estou pregando para quem? Então estou servindo quem? E se eu sirvo vocês com excelência, quem é glorificado? Pergunta em mim, por quê? Porque a pregação é antropocêntrica, número 1. Por que é antropocêntrica? Ela precisa ser clara a pessoas, as pessoas precisam entender o que eu estou falando. Quando ela é clara, ela se torna cristocêntrica. Cristo é o centro dessa pregação, a Ele glória, majestade e louvor. Eu fui criado dentro do sistema, dentro de igreja, e você sabe disso, nós somos criados dentro disso, você nem tanto, mas eu sim. Eu não estou aqui para servir homens. Vai servir quem? Um anjo? Querubim? Serafim? Está aqui para servir homens, sim. Abre todo mundo comigo, 1 Pedro 4,10, vamos lá, 1 Pedro 4,10. Presidente, se eu quer assumir. Prazer. 1 Pedro 4,10. Algum jovem pode ficar em pé e ler para mim aí, por favor? Meu Deus. Não, em pé, em pé. Como é o nome desse personagem da sua blusa aí? É legal esse daí. Vai. Qual o teu nome? Letícia, olha o texto, crítica textual. Crítica textual. Cada um administre a quem? O dom significa que o dom que você recebeu é para administrar. A palavra administrar é uma palavra grega, significa investir, apostar, colocar. Significa que o dom que você recebeu é para você colocar em mim, investir em mim. Porque se você não investir em mim, o teu dom não serve para nada. Então, se o que Deus colocou na tua mão, tua habilidade, não for para o serviço, para com o próximo, a tua habilidade não serve para nada. Agora, olha o segredo que está aí. Segundo a multiforme graça, não é uniforme. Uniforme é um time de futebol uniformizado, todo mundo igual. O reino de Deus não é uniformizado, o reino de Deus é multiforme. Porque Deus usa cada um segundo a sua graça. Vou falar de novo para ver se dá glória a Deus. Você não precisa pregar igual fulano, você não precisa cantar igual ciclano, você não precisa ser igual Beltrano, você precisa ser você. E do jeito que você é, Deus vai te usar. Você não precisa ser um protótipo de David Leonardo, não precisa ser um desescope do Douglas Gonçalves, você não precisa ser igual a Adson, você não precisa cantar igual a Priscila, você precisa ser você. Deus vai te usar assim. Quando você gasta tempo em ser quem você não é, você deixa de investir tempo em quem você precisa ser. Pastor, mas eu não nasci para servir homens, meu negócio é servir Deus. Abre comigo 1 Pedro. 1 Pedro não, 1 Timóteo, vamos lá. Oh glória. Bendito seja a palavra. Para ou continuo? Para ou continuo, pelo amor de Deus. Obrigado, meu irmão. 1 Timóteo 3, verso de número 10. Um homem aí, fica em pé e lê para mim, um jovem. Deve também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que os desabone, que exerçam o diaconato.
Também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, e se forem irrepreensíveis. Agora olha o verso de número 13. Fica em pé, meu filho. Continua a leitura, que está tão bom esse versículo aí. O 13 agora, com força. Aquela voz lá, de pregador da praça de Guararema. Todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão a posição de honra. Não. Está escrito assim? Tem certeza? Lê de novo agora de forma criteriosa, entendendo o que você está lendo. Vai. Pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra. Por que pessoas não alcançam posição de honra? Porque só serve, não serve bem. Eu vou usar uma linguagem que na regra normal não se pode dizer isso em cima do público de forma alguma, mas vou falar porque nós estamos entre jovens e adolescentes. O nosso adágio popular no meio de igreja, até na empresa, é: quando alguém consegue alguma coisa, só conseguiu porque é puxar saco. Não é assim, não? É ou não? Bajulador e etc. Por isso que antes de eu falar, eu disse que expressão não pode se utilizar, mas só para você entender. Só que o texto está dizendo que isso aí não são bajuladores, é gente que quer entender o que precisa servir bem. Pergunta a mim, o que é servir bem? Mais alto, o que é servir bem? Quer saber ou não? Bom. Vem cá. Sobe ali. Você vai errar, tá? Já vou antecipar, pra você não ficar chateado. Fica aqui do meu lado. Tá tranquilo? Então, tá bom. Você mora aqui na cidade? Mora em apartamento ou casa? Casa. Quantos cômodos tem a casa? Quantos cômodos tem a casa? 4. 4. A porta da rua de acesso é para cozinha ou para sala? Cozinha. Cozinha. Imagina que eu estou em Guararema, aquele dia, sol quente na cidade. É sala, né? Porta. Tu esparramado no sofá, assistindo uma mensagem minha no YouTube. Tem que fazer propaganda também, né? E eu sou um vendedor. 35 graus Celsius, 37. É campainha ou tem que bater palma para... Hã? Bater palma. Qual é a campainha naquele lugar, rapaz? Eu sou vendedor, chego lá. Oh. Parecia que tá tangendo boi. Ô! Alô! É boi, é? Ô! Como é que tá? Eu tô vendendo os produtos aí, mas já tô andando aqui na cidade. Será que o senhor poderia me arranjar um pouquinho de água? Tô esperando. É natural, gelada ou misturada? Natural. Mas eu queria gelado, o senhor nem me perguntou que tipo de água eu gosto de beber. Não é só servir. Fica aqui. Olha o que Jesus disse: aquele que der um copo de água fresca. Não é só o copo. Quem se preocupa com a temperatura se preocupou como deve servir com excelência. O que ele fez, eu fiz milhões de vezes errado, e todo mundo que eu chamasse aqui erraria como ele. A ideia não é pregar, não é cantar, a ideia não é ser um doutor. Se você fizer só as coisas de qualquer jeito, será o pior médico, o pior juiz, o pior pastor, o pior cantor. O que o reino de Deus é honrado é quando o juiz faz e faz muito bem. Quando o reino de Deus é honrado é quando o médico é médico e tudo que ele faz muito bem.
Vou continuar falando para ver se dá glória a Deus. Quando o reino de Deus é honrado, é quando alguém diz: eu vou ensinar e vou ensinar muito bem. Não é só fazer. Teu nome é? Você é casado? Vai casar? Tem namorada? Segue aí, irmão. Irmã, é a tua vitória, viu? Tem sabor de mel. Vou te dar um presente, tá? Vamos aplaudir Jesus. Obrigado. Quantos me entenderam? Digam amém. Eu tenho mais 15, não é isso? A pergunta é a seguinte: é servir ou servir bem? Vamos lá. É servir ou servir bem? Posso contar um testemunho? Eu fui pregar na cidade de Roraima, Assembleia de Deus Madureira Central. Esqueci o nome do pastor presidente, o negro lá. E eles ligaram no escritório, só que ninguém vai lá pregar porque é muito distante, a coisa é dificultosa. Só que quando eu desci em Boa Vista, eles me pegaram com o carro e me deram ainda 250 quilômetros. Eu disse: sangue de Jesus tem poder. Pastor, está na hora de parar. Brincadeira. Me deram mais 15. Ai, meu Deus do céu. O irmão que foi me pegar, ele tinha um Gol Bolinha. Isso foi uns 2 anos atrás, um Gol Bolinha. Nada contra o Gol Bolinha, mas não tinha ar-condicionado. E era aquele de 2 portas. Sabe aquele Gol Bolinha demônio de 2? Demônio. Para você andar 250 quilômetros num carro daquele, pior de tudo que ele foi ele, a esposa e 2 meninos. Eu falei: meu Deus do céu, Jesus Cristo. Ele disse: pastor, a gente precisa contar um pecado aqui. Eu disse: é que a gente não disse no escritório que tinha que viajar mais 200 e poucos quilômetros, porque ninguém vem aqui pregar quando a gente diz que tem que descer em Boa Vista. Eu disse: não, mas se tivesse falado, tinha vindo. Ele disse: tem problema se for nesse carro? Eu disse: não tem problema não. Eu disse: não tem nem um ventinho aí para nós. E aí eu fui dando risada com eles. Posso falar uma coisa para vocês? Esse ano agora que entra, eu vou estar no congresso deles novamente. Sou eu que quero ir lá, porque foi os 250 quilômetros mais felizes da minha vida. Estou falando sinceridade. Foi os 250 quilômetros mais felizes. Eu acho que nem se eu tivesse numa Jaguar eu teria tanto amor e tanto carinho como fui tão recebido. Eu tinha acabado de fazer a bariátrica. Como cheguei aqui, ele fez marmita com a esposa dentro daquele Gol. Marmitinha de fruta, marmitinha para que eu pudesse ir até lá. Eu disse: mas quem fez isso? Vocês compraram antes? Não, pastor, eu passei a noite toda preparando para que na viagem o senhor não passasse mal e comesse. Aí o Espírito Santo disse: não são luxo, é o serviço e o cuidado que tem com você. Irmão, eu já fui em casas que tinha mordomo, que tinha empregados 5, 6, mas eu já fui em casa, irmão, que não tinha quase ninguém, era barraco, era ovo frito, mas tinha mais excelência do que muitos lugares. Não são os status, é a excelência de servir. Tem lugar que eu preguei uma vez e não volto nem se me perguntarem de novo. Catedrais, lugares bonitos, maravilhosos, mas não sabe o que é servir. Grite bem alto: eu preciso aprender a servir. 1 Samuel, abra a Bíblia, vamos gastar esse bloquinho de nota. Eu vi um aleluia, mas não foi o único. Capítulo de número 16, verso 17. E o 18, alguém fica em pé aí para mim e lê para mim, por favor. Isso, meu irmão.
Não, com força. É militar, é isso daí. Vai. Para. Ele tem que tocar ou tocar bem? Tem diferença? Porque tem uns músicos, aqui não tem não, mas lá na Vila Maria eu vou mandar uns 10 para o senhor aqui, viu? Tem uns músicos, o miserável só toca. As músicas de hoje, o worship, são 4 notas. O campo harmônico é 4 notas. Ele consegue errar um campo harmônico de 4 notas. 4 notas. Sem falar no cara que é baterista na igreja. Quanto tempo você toca na igreja? 10 anos. Ele levou o pé da lei. Baterista, bater. Ele não sabe que aquilo é tom, é música escrita. Ele não sabe, ele acha que é só bater na miséria. Aí ele fica na igreja 2 milhões de anos e pergunta: por que não me dá uma oportunidade? Por que não me chama para tocar em tal congresso? É simples, que só toca. E existem coisas que precisam de alguém que toque bem. Por que tem gente que não é chamada para fazer algumas coisas no reino de Deus e até fora socialmente? Porque está na hora de você fazer as coisas muito bem. E quem faz bem, a porta se abre. Estou liberando essa palavra. Quem faz bem, a porta se abre. Continua, meu irmão. Meu Deus. Eita. Eita. Forte. São 7 atributos que ele tem. Quantos? Quantos atributos? E qual é o último? Porque você pode ter 6 atributos humanos, mas se Deus não for com você, você não tem nada. Eu preciso fazer as coisas muito bem, mas se Deus não colocar a mão, a coisa não vai. Porque nunca foi só mérito, sempre foi graça. Vou falar de novo: nunca foi mérito, sempre foi graça. Obrigado, meu irmão. Eu queria te convidar a levantar as 2 mãos para o alto. Largue a caneta e o papel, levante as 2 mãos para o alto. Cadê o baterista? Está por aí? Não. Vai lá. Fica ligado em mim, cara. Levante as 2 mãos para o alto. Feche os 2 olhos. Tire 30 segundos para adorar esse Jesus. Do seu jeito. Do seu jeito. Do seu jeito. Do seu jeito. Assim diz o Senhor: portas se abrirão. Deramaia kalashori minaragaia. Portas importantes para jovens importantes se abrirão, não só na cidade de Guararema. As portas da excelência se abrirão para esta nação, a você. Em nome de Jesus, a mesma habilidade que estava sobre as mãos de Davi ao dedilhar a harpa, Deus está dizendo: eu te dei a habilidade, faça com excelência, faça com excelência, faça com excelência, faça com excelência. O peso da mensagem chegou nessa tarde. O peso da palavra chegou nessa tarde.
chega de ser um jovem, um adolescente medíocre. Deus te chamou para ser acima da média para servir ao próximo, acima da média para servir a sociedade, acima da média para servir a igreja. Ah, meu Deus. Ei! A Bíblia vai dizer que Ele chama os seus servos, grite bem alto, servos. E o que Ele deu aos seus servos? Bens. Oh, meu Deus. Ele não dá os seus bens para quem se acha senhor, Ele só dá os seus bens para aquele que entende que é servo. Pergunta para mim, por quê? Porque tem gente que possui, tem gente que é possuído. O que o Senhor está dizendo é: se eu entregar os meus bens para um servo, ele nunca será possuído pelos bens, ele vai possuir, porque ele sabe que não é dele, é tudo dele, para ele são todas as coisas. Ele chama os três, e o texto vai dizer, esse é aquele momento da mensagem da palestra, que a gente sai do avião taxiando e a gente precisa começar a decolar, porque a mensagem começa a decorar. Ele chama os três e diz assim: vou dar cada um segundo a sua capacidade. Quem mais se capacita, recebe mais. Capacitação é investimento. Quando você decide esse final de semana, não vou entrar nas redes sociais, não vou sair com a galera da igreja para ir na hamburgueria, você vai ficar fazendo o quê? Estudando. Estou investindo. Vou estudar. Estou investindo. Cara, você não pode, você não precisa ensaiar, você já nasceu com essa habilidade. Não, eu não ensaio porque preciso, eu ensaio porque eu sou flecha polida na mão de Deus. Tudo que você viveu, meu Deus, tudo que você viveu, tudo que você vai viver é a escola da capacitação. No dia que o céu entender, está capacitado, o céu diz: vem cá porque eu vou te entregar. Se você não der glória agora, eu te pego. A Bíblia diz que aos 17 anos de idade José teve um sonho, e o sonho era o seguinte: você vai ser governador. No outro dia ele continuou sem ser governador. Por quê? Existe um tempo entre o sonho, a capacitação e o cumprimento desse sonho. Vou falar de novo: sonho, tempo de capacitação e cumprimento do sonho. Ele foi vendido como escravo, serviu na casa de Potifar por 10 anos, foi caluniado, foi preso, ficou quase 3 anos preso, interpretou sonhos, administrou a casa de Potifar, administrou a cadeia. Aos 30 anos de idade, Faraó tem um sonho. Alguém disse: tem alguém que possa interpretar? Alguém gritou: eu conheço alguém que está no poço, que tem capacitação. Se você não... A Bíblia diz que chegaram no cássio e disseram: José, vamos interpretar o sonho. Olha o texto, a Bíblia diz: e ele se levantou, fez a barba, trocou as vestes. Aí imagina alguém gritando, dizendo: José, para que você está fazendo a barba? Para que você está trocando a roupa? Se você vai voltar por casa? Ele disse: não vou voltar mais, porque chegou a hora, eu estou pronto, capacitado para assumir o governo. Levante as tuas mãos para o alto.
tudo que você viveu e tudo que você vai viver vai te capacitar para a promessa que tem Deus na sua vida. Ali no fundo pegou, ali também pegou. Não fuja dos ambientes que te capacitam. Não fuja dos ambientes que vão te capacitar. Não, mas eu estou sendo perseguido. Resiliência. Um grande gestor e um grande homem, uma grande mulher só pode assumir coisas grandes quando já passou no teste. Um líder que não consegue digerir sua vida emocional nunca será um líder de verdade. Deus está dizendo: eu vou te fazer governador, mas você precisa passar por rejeição, por calúnia. Quando José assume, alguém diz assim: será que está pronto? Ele disse: coloca na minha mão que você vai ver. Põe na minha mão que você vai ver. Como eu disse para vocês, eu fui criado na igreja. Então imagina, de tudo que é na igreja, como neto de pastor, dentro da igreja a gente faz tudo, irmão. Eu já fui sonoplasta da igreja sem ser sonoplasta. Já toquei sem ser músico. Já preguei sem ser pregador. Você imagina? A pergunta é a seguinte: tudo isso foi me capacitando. Então Deus não vai entregar enquanto Ele não perceber que você não está capacitado para receber. Pergunta a mim, por quê? Imagina um pai que decide dar para o filho um carro aos 18 anos de idade. Ele pode dirigir? Sim ou não? Na idade sim, mas se não tiver habilitação não adianta. Porque tem gente que tem idade para dirigir, mas não está habilitada ainda. Existem pessoas que não têm a idade ainda, recebeu e não pode usar. É o que diz Gálatas 4:1: enquanto o herdeiro é menino, não difere do servo, porque está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado. Só que existem outras, são como nós, estamos na maioridade, recebemos, mas olhamos para a benção do carro e dizendo assim: é meu, vamos dar uma volta? Não posso. Mas não é seu? É meu. Vamos andar? Não posso. Por quê? Não estou habilitado. Mas é meu. Você vai ficar só olhando? Não, eu vou me habilitar. Porque alguns se acomodam só dizendo: é meu, eu estou vendo, mas nunca desfrutam daquilo que Deus os deu. Essa tarde Deus está dizendo: habilite-se. Vou falar pela última vez: habilite-se. A sua habilitação te dará autoridade de dirigir, de fazer coisas grandiosas em Deus. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Quando ele foi, o que tinha 5 fez o quê? Fez o quê? O que é granjear? Negociar. Pastora, como é que eu negocio se eu não tenho contato com pessoas? Então o dom que Deus me deu não é para ter contato com parede, nem com microfone, é com pessoas. Aquela moça que toca muito bem, o instrumento dela é uma ferramenta, mas o lugar onde ela precisa se relacionar é no meio do povo, com o instrumento. Ela só vai multiplicar se ela entender que a vida dela não é ela e o teclado, é ela, o teclado e mais pessoas. Só que para granjear ele precisa ter contato, sim ou não? Hoje o mundo corporativo chama de network, né? Rede de contatos. Por que eu estou aqui pregando aqui hoje? Ela disse que me ouviu no YouTube. A esposa do pastor presidente, a pastora é irmã do pastor Wesley, que eu prego no pastor Gilberto de Paula. Olha só, olha,
quando Deus for te abençoar, Ele não vai te apresentar coisas, Ele vai te apresentar pessoas. Que raiva, era para vocês terem dado glória, mas vocês não deram. Eu vou falar de novo, ó. Quando Deus quiser te levar a um lugar de sucesso, Deus não vai te dar uma porta e uma chave, Deus vai te dar uma pessoa que é uma porta e uma chave de Deus para você. Uma pessoa é uma porta ou uma chave que pode te levar ao lugar da promessa que Deus tem para você. Pastor, quer dizer que existem milagres que são feitos sobre redes de contato? Sim, meu irmão, o evangelho é rede de contato. Ide por todo mundo e fazer o quê? Para quem? Pessoa, rede de contato. Então, se eu não tenho contato, o reino de Deus não cresce. Eu abro um parênteses para você dar um glória depois que eu explicar isso aqui. Network, rede de contato, vai trazer milagre para sua casa. 2 Reis capítulo 4, uma mulher perde o marido. Ela chega para o profeta e diz: profeta, meu marido, teu servo, temia o Senhor. Aí ele olha para ela e diz assim: o que tenho eu contigo, mulher? O que você tem em casa? Ela diz: minha casa não tem quase nada, só tem uma botija de azeite. Ele disse: já dá. Aí ele olhou para ela e disse assim: vai, entra na sua casa e com a botija que está lá o milagre vai acontecer. Não foi assim? Não, porque você pode ter botija, pode ter azeite, mas se você não tiver contato, não tem milagre. Que raiva. Eu vi ali, ó. Ele olhou para ela e disse assim: tem botija? Tenho. Tem menino para te ajudar? Tenho. Tem casa? Tenho. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: tem relacionamento com os vizinhos? Ela diz: tá tudo ok. Então vai aos teus vizinhos, pega vasos emprestados, não pouco, porque enquanto você fechar a porta, haverá azeite nas botijas que você pediu emprestado. Levante as duas mãos para o alto, o mais alto que você pode. Feche os dois olhos, pelo menos 30 segundos. A Assembleia de Deus do Madureira aqui em Guararema, nós estamos habilitados. Nós estamos habilitados. Receba o peso dessa palavra, receba o peso dessa instrução. Deus está dizendo: tenha contatos. O reino de Deus é feito de contatos. Mundo empreendedor, como é que você tem um produto que tem o poder de se tornar macro se você se comporta com a mentalidade micro? O seu produto só sairá do contexto micro quando você entender que isso precisa ter network. Vai se tornar macro. Totalmente. Eu sou diretor de um instituto teológico já há 15 anos. É um instituto interdenominacional que serve todos os tipos de denominações. Vou te dar um exemplo de pessoas que já estudaram lá: pastor Helena Raquel, Jéssica Augusto, Paloma Posse, Sérgio Saaz, Eliezer de Tarse e grandes outros pregadores estudaram na escola. Agora a pergunta é: se eu começasse a dar aula há anos atrás e dissesse bem assim: isso aqui é só para a minha igreja, para o meu povo, que mentalidade é essa? Micro. Só que eu decidi fazer network. O que Deus me deu não pode ficar só num povo, porque quando Cristo vir salvar, Ele vai salvar pessoas de todo tribo, língua e nação. Eu termino dizendo que o homem que tinha 5 multiplicou 5, o que tinha 2 multiplicou 2. Pergunta que não quer calar: quando o Senhor volta, o que multiplicou 5 só entregou 5 e os outros 5 ficou para ele? Sim ou não? Ou ele entregou os 10? Mas se foi ele que multiplicou os outros 5, o justo não seria o Senhor receber 5 e ele ficar com 5? Depende do que é justo para você. Porque desde o início da parábola, esse homem que recebe nunca será senhor.
mesmo multiplicando, continua sendo servo. Aí olha só a ideia do texto. A ideia do texto está dizendo assim: você pode ter assumido a juventude da igreja onde você congrega com 2, hoje pode ter 300. Cuidado, não é sua congregação, continua sendo dele. Você pode ter a capacidade de multiplicar, mas nada que você multiplicou será seu. Tudo por ele, para ele são todas as coisas. Porque às vezes a gente tem uma mentalidade possessiva, né? Meus jovens. Você tem jovem nenhum. Meu pastor o quê? É da esposa dele. Minha igreja, tu tem igreja nenhuma, rapaz. Jesus olhou para Pedro e disse assim: apacenta minhas ovelhas, tá, Pedro? Jesus olhou para João e disse assim, a Pedro disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então nada que está aqui é seu, tudo é dele. Vou falar de novo: nada que está aqui é seu, tudo é dele, tudo é dele. Os primeiros 2 nós chamamos de trabalho smart work. Smart work em inglês significa trabalho inteligente. Grite bem alto: trabalho inteligente. Só que o terceiro, ele pega o dinheiro, cava um buraco, esconde, com a desculpa que o seu senhor era muito bravo. A pergunta é a seguinte: você já viu alguém enterrar dinheiro por aí? Esse camarada que está nessa parábola está na parábola errada. Ele deveria estar na parábola do semeador. Porque na parábola do semeador você semeia, só que dinheiro não se semeia, dinheiro se multiplica. Ele está no campo fazendo buraco, enterrando, como um tatu. E ao invés de fazer smart work, ele está fazendo hard work. Hard work é trabalho forte, pesado. E existem momentos na vida que você precisa entender: você não precisa trabalhar muito, é trabalhar de forma inteligente. Não é o tanto que você ora, é como você ora. A maior oração da Bíblia, a maior resposta da Bíblia foi a oração de Elias. O texto diz que quando ele ora, Deus mandou fogo, sim ou não? Você sabe quantos segundos foi a oração dele? 6. Ouve, ó Senhor, peço-te hoje que envie resposta e fogo nesse altar, para que eles saibam que tu és o Deus vivo. Nunca foi o tanto, sempre foi como se faz. Chega de ser uma geração que faz muito, mas o resultado é tão pouco. Nós não somos a geração do hard work, nós somos a geração do smart work, trabalho inteligente. Pergunta: qual a ideia de hard work ou smart work? O que é mais fácil? Pegar uma coisa pesadíssima e sair arrastando, ou colocar ela em cima de uma plataforma com rodas? Só que a gente vai valorizar quem pegou sozinho e fez esforço, sim ou não? Olha, ali trabalha, hein? Olha que tremendo, que glorioso. Só que o tempo que ele vai gastar em esforço físico vai desgastar ele para uma coisa que ele não deveria. Por isso que tem um monte de jovens desgastados, esgotados, porque estão imprimindo força naquilo que não é para imprimir. Pergunta a mim: por quê? Porque estão num território que Deus nunca o chamou. Deus não te chamou para o campo, Deus te chamou para o banco. Vixe. O que ele tinha recebido? Dinheiro. E dinheiro não se vai para o banco, para o campo, se vai para o banco. Ninguém fala nada agora. Grite bem alto: Senhor, precisava de tudo isso? O Senhor chega e diz bem assim: o que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou, o que tinha 1 não multiplicou nada. E sabe o que ele faz com esse 1? Entra com juízo. Fica em pé. Grite bem alto: eu vou
deixar de dar desculpa. Olha para cá, não transite, eu termino orando com vocês, mas eu preciso dizer isso. Quantos talentos você tem? E o que você vai fazer com eles? Eu penso que eu tenho um talento só. E tem jovens aqui que tem 5, 3, 2, 10. Mas eu decidi com o meu único talento multiplicar. Eu nasci no interior do interior de um lugar tão distante. Lá nem português fala, lá é latim ainda. Eu fui criado pelos meus avós. Eu nasci neurologicamente com uma dificuldade. Eu sou dislexo. Existem 3 níveis de dislexia neurologicamente: o leve, o médio e o hard. Eu sofro do hard. Quando eu estou muito cansado, eu troco todas as informações. Eu tenho dificuldade de escrever, troco letras. Tenho dificuldade de interpretação de texto, de crítica textual. Falando tudo isso, certamente nem aqui eu poderia estar nesse exato momento. Só que eu decidi me capacitar. Eu fui o primeiro da minha família a se formar em nível superior. Eu fui o primeiro da família a fazer um pós. Eu fui o primeiro da família a fazer um mestrado. Eu fui o primeiro da família a estudar na maior faculdade de São Paulo, a PUC. Eu tenho 37 anos. Minha primeira casa que eu comprei, eu tinha 21 anos de idade. Eu não tenho um padrinho. Mas eu decidi me capacitar e não olhar a minha situação como a desculpa da minha vida. Pastor, mas o senhor não sabe que eu vivo em casa? Minha mãe casou, estava grávida de mim, me teve e me entregou os meus avós. Eu nunca tive pai. Mas isso não foi desculpa de eu usar droga, cocaína, se desviar. Daqui 45 dias eu vou lançar o meu 14º livro. O cara que tem um talento só, dislexo. Quanto talento você tem? Lá no final da sua vida, ele virá e perguntará assim: cadê o que eu te dei? E não adianta dar desculpa dizendo eu enterrei. Prestação de conta. Os 3 tinham capacidade, sim ou não? Mas só 2 tinham competência. Eu estou olhando para um auditório de pessoas capacitadas. Todo mundo aqui é capacitado. Só o que define o nosso final não é a capacidade só, é a competência. Para fechar e orar, o que você hoje tivesse um time de futebol, se você fosse presidente, diretor de um time, tivesse dinheiro, disse assim: você tem 2 opções para comprar um jogador só, e eu vou te dar 2 opções, Neymar ou Cristiano Ronaldo, qual dos 2 você contrataria? O que dá show? Que tem capacidade? Ou que tem capacidade, tem competência de grupo? Somos a geração de Neymar com tanta capacidade, mas sem competência nenhuma. Indisciplinados, sem limite, desenfreados. Eu não quero ser. É assim que eu preciso terminar essa mensagem, assim, desse jeito. Porque não é para fazer barulho aqui fora, é aqui. Põe a mão no coração.
olhos. Ore. Enquanto você está orando, se você enterrou o teu talento, vai saindo do seu lugar do fundo da igreja, no meio da galeria, e vem vindo até o altar, porque eu preciso orar por você. Porque hoje você vai desenterrar talentos. Você vai voltar a exercer o que você deixou de exercer. Isso não é só na igreja, é na vida. Vai vindo. Não é só na igreja, é na vida. Venha para frente. Eu queria colocar você na oração. Vem vindo. Sua atitude de vir para frente é dizer para Deus: eu estou desenterrando o meu talento. Eu estou desenterrando o meu talento. Eu estou desenterrando o meu talento. Em meio às nossas lágrimas e entregas revelam o que nós queremos com esse Deus. É muito mais do que coisas. É a sua pessoa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Chora maga shandarai. Dera gamashura masia derekando regai. Alamashure mikandara majo revasuide. Rabagashura magasue plovenas. Neige mi assoe gamai. Ando e plazo e que me faz Eremiásia. Ah, Deus. Há jovens esta tarde que decidiram tirar os entulhos dos talentos. Eu te digo debaixo da palavra: os teus pés serão ligeiros como a corça. Te digo que tuas mãos serão abalizadas e abalizadas pela graça e terão habilidades extraordinárias. Digo que tua mente será ungida pelo poder do Espírito de Deus. Digo que teu coração, com a couraça da graça, estará protegida. Seta do diabo não estará sobre ti. Digo que a graça te guarda, te abraça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Grite bem alto. Inabalável. Mais alto. Inabalável. Levante as suas mãos para o alto e grite essa devocional após mim. Quando eu sei quem eu sou em Deus. Mais alto. Quando eu sei quem sou em Deus, me torno alguém inabalável. Dá para aplaudir Jesus Cristo por essa tarde?